vídeo aqui do meu canal. Dando continuidade à parte 1, hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente continua o nosso corset do nosso vestido de noiva. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rebeca Fonseca, eu sou designer de moda e eu trabalho especificamente com o ramo de crochê. Aqui no meu canal eu ensino pra vocês um pouco da metodologia que eu utilizo pra produzir e confeccionar as minhas peças. E no vídeo de hoje eu vou estar produzindo um vestido de noiva. Essa daqui é a segunda parte. Se você ainda não viu a primeira parte, corre lá e vai ver. Eu vou deixar o link aqui no card. A minha intenção é fazer um vestido de noiva inovador e um pouco mais moderno, ainda utilizando o crochê. Na primeira parte eu mostrei pra vocês o croquis e eu falei como que a gente ia produzir o bojo. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a parte da frente do corset e da lateral, na área da cintura. Eu vou ensinar vocês a como fazer especificamente na sua medida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e eu vou deixar o link das minhas redes aqui também na descrição, caso você queira acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Acho que é isso. Na parte 1 eu falei todos os materiais que a gente vai precisar, então é importante ir lá pra poder primeiro ver o modelo que a gente vai fazer, segundo saber os materiais que eu vou estar utilizando aqui. Mas enfim, vamos às produções. O fio que a gente vai estar usando, como já dito antes, na parte 1 vai ser o fio Encanto. Não é o Slim, é o fio Encanto normal. A agulha que a gente vai estar utilizando vai ser a agulha 2,5, de novo, da mesma forma que a gente utilizou para fazer o bojo. Antes de tudo, a gente vai precisar falar um pouco sobre medidas. Você vai precisar de algumas medidas para poder fazer esse modelo. A primeira medida que a gente vai precisar vai ser a da altura do seu busto. Ela é medida em cima do ombro, um pouco na lateral do pescoço. E aí você desce a fita métrica até a ponta central do seu seio. Essa é a altura do seu busto. A segunda medida que a gente vai precisar vai ser a altura da cintura. Ainda com a fita métrica do seu busto, você não vai parar nesse ponto, você vai passar por ele e aí você vai continuar descendo até chegar na linha da sua cintura. A linha da sua cintura é a linha onde a sua cintura fica mais pra dentro do seu corpo. É a linha do seu tronco que a circunferência vai ser menor. Depois disso, você vai descer um pouquinho mais porque a gente vai medir a altura do nosso umbigo, que vai ser medida da mesma forma da altura da cintura, só que você vai descer um pouquinho mais a fita métrica. Esse daqui é o nosso modelo, como ele está atualmente. No vídeo passado a gente fez o bojo, eu ensinei a vocês o passo a passo de como fazer e eu tô querendo fazer de uma forma muito específica, bem detalhada e falando todas as informações possíveis para vocês não terem nenhuma dúvida. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo duas partes, que é essa parte daqui da frente e essa parte aqui da lateral. Eu espero realmente que não demore tanto quanto o vídeo passado, mas eu acho que vai ser um pouco mais rápido, porque eu acho que essas partes são um pouco mais simples. Não me entenda mal, foi um pouco complexo para poder produzir elas, para elas ficarem fáceis para vocês fazerem, mas valeu muito a pena. Eu acho que vai ser simples de vocês fazerem. Além disso, o vestido ele é feito com pontos básicos. Eu tô procurando sempre colocar pontos bem simples, ou seja, pontos altos, meio altos e pontos baixos. E pontos baixíssimos. Eu acho que esses são os pontos que a gente vai estar usando. E a correntinha, só que a correntinha a gente sempre usa. Eu vou mostrar como a gente começa fazendo as partes. A gente vai começar pela parte central da frente do nosso corset. A gente vai trabalhar de baixo pra cima. Se eu precisar de mais alguma outra medida no meio da execução, eu falo pra vocês. A gente vai começar dando um nozinho e fazendo uma correntinha. A nossa primeira carreira vai ser um ponto alto. Então eu vou subir aqui uma correntinha, porque essa é a forma que eu subo minhas carreiras. Eu faço só uma correntinha para subir elas. E aí eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto aqui. Essa é a minha primeira carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha para subir a minha segunda carreira e eu vou fazer um aumento de ponto alto aqui. Ou seja, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, nesse mesmo espaço aqui. Agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho de novo e a gente vai começar trabalhando aumentos de um lado e um outro lado sem aumentos. Não sei se dá pra perceber agora, mas a gente vai começar a formar um triângulo invertido. Vai ficar um Vzinho aqui embaixo. E aí de um lado a gente vai fazer aumentos. Ou seja, nesse ponto daqui eu vou fazer um aumento. Sempre com pontos altos. E desse outro lado aqui, nesse outro ponto, eu vou fazer só um ponto alto, ok?
Aqui na minha primeira carreira eu tinha um ponto alto, na minha segunda eu tinha 2 e agora na minha terceira eu tenho 3. Se você achar melhor, você pode marcar o lado que não vai ter aumento ou o lado que tem aumento para você saber, esse lado sempre vai ter aumento e o outro não. Eu vou subir uma correntinha de novo e aí eu sei que, por exemplo, esse lado aqui é o meu lado reto. Eu vou até marcar aqui para vocês não se confundirem. Eu marquei com uma linha azul aqui o meu lado que não vai ter nenhum aumento. Desse lado aqui, sempre que eu estiver nessa ponta da carreira, eu vou fazer um aumento. Eu subi uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto alto. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. Agora eu tenho 4 pontos altos nessa minha carreira. Para saber quantas carreiras você vai precisar subir, você vai precisar pegar a altura do umbigo que a gente mediu e você vai subtrair dela a altura do busto. O resultado vai ser a altura que todas as suas carreiras juntas vai precisar dar. No meu caso, deram 21 carreiras. Então eu vou fazer as carreiras e quando eu chegar na 21ª, eu venho mostrar para vocês o que a gente faz a parte dela. Lembrando que em cada carreira tem apenas um aumento e esse aumento é feito só de um lado da peça. Eu fiz as 21 carreiras. É importante que você sempre termine a última carreira desse lado, o lado que não tem diminuição, é o lado reto. Esse aqui vai ser o centro-frente do nosso corset. Agora o que você vai fazer vai ser contar quantos pontos você tem nessa última carreira e dividir por 2. No meu caso, eu tenho 21. Eu vou arredondar, porque 21 dividido por 2 dá 10,5. E não tem como você fazer meio ponto. Então eu vou contar 11. E aí você vai fazer essa quantidade de pontos baixos até chegar mais ou menos na metade daqui da peça. Então, eu vou subir uma correntinha, virar o trabalho, e agora eu vou fazer 11 pontos baixos, que corresponde à metade de pontos da carreira, aproximadamente, que eu tenho até agora. Eu fiz 10 pontos, agora eu vou fazer o meu último ponto, e no último ponto que você fizer, você vai fazer, na realidade, uma diminuição. Ou seja, eu vou pegar aqui e eu vou vir aqui no próximo ponto e puxar também. E eu vou fazer uma diminuição. Sempre que você estiver desse lado agora, você vai fazer uma diminuição também, em toda a carreira. Aqui você vai continuar fazendo reto normal. Ou seja, eu vou subir aqui uma correntinha. E você pode fazer uma diminuição mesmo, que é pegar uma corrente por aqui e uma corrente por aqui e puxar. Essa é a minha diminuição. Ou você pode simplesmente pular um ponto. Ou seja, ao invés de eu colocar aqui, eu faço direto um ponto baixo, bem aqui. Que é como eu vou estar fazendo, porque eu prefiro. E aí agora eu vou fazer até chegar desse lado. Cheguei aqui, vou subir uma correntinha, virar o trabalho. E aí eu continuo fazendo normal aqui, olha. Até chegar aqui desse lado. Quando chegar aqui, eu vou fazer mais uma diminuição. Sempre que eu chegar aqui, que eu for fazer o último ponto da minha carreira daqui, desse lado, vai ser uma diminuição. Sempre que eu iniciar desse lado, também vai ter uma diminuição. Você vai repetir essa sequência até sobrarem apenas 2 pontos na carreira. Tirei aqui no final, vou fazer uma diminuição. Uma correntinha, vida de trabalho. Eu vou pular um ponto, que é a mesma coisa de uma diminuição, e vou fazer um ponto baixo no próximo. Até agora eu tenho 8 pontos na minha carreira. Eu vou ficar fazendo essa sequência até ter apenas 2. Eu terminei aqui, eu fiz a minha última carreira com 2 pontos e eu terminei a peça. Agora eu vou fazer ponto baixo ao redor de toda a peça. Quando você chegar aqui, é importante que você saiba do seguinte: se você quiser fazer a peça do lado direito, você vai vir aqui e você já vai, olha, fazer direto o ponto baixo aqui a partir da lateral. Você vai começar fazendo ponto baixo ao redor, começando por aqui, olha. E aí depois você vai subir por aqui e vir por aqui. Mas, se você quiser fazer a peça do lado esquerdo, que é o meu caso, porque eu já fiz a peça do lado direito, então você vai ter que fazer o oposto. Você vai virar o trabalho
E aí você vai começar a fazer ponto baixo por aqui, porque esse vai ser o lado direito da peça. Você vai fazer duas peças exatamente iguais a essa, mas na hora de fazer o acabamento de ponto baixo ao redor dela inteira, uma você vai fazer por um lado e na outra você vai fazer pelo outro. Mas é bem intuitivo. Saiba que essa daqui é a linha do centro da frente, então essa lateralzinha tem que ficar para um lado. E na outra peça, como ela tem que ser espelhada, ela tem que ficar do outro lado. Se você quiser fazer as duas peças iguais, também não tem problema. E você posiciona lá na hora de costurar da forma que você preferir. Então, no meu caso, eu já fiz a peça desse lado, eu quero fazer a peça do lado esquerdo agora. Então, eu vou subir uma correntinha aqui e vou começar a fazer ponto baixo ao redor de toda a peça. É importante saber também, tanto nessa peça quanto na outra, sempre que a gente chegar em quinas, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aqui não é uma quina, apesar de ter uma leve inclinação, então a gente só vai continuar fazendo pontos baixos normalmente. Cheguei no meu último ponto da carreira, na minha primeira quina, eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. E agora eu vou continuar aqui nessa lateral inteira. É importante saber que nessa lateral a gente vai fazer um ponto baixo na cabecinha do nosso ponto alto. Esses pontos altos aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é um ponto alto, eu fiz um ponto baixo aqui na cabecinha dele e outro aqui no corpinho dele, tá vendo? Eu acho que o acabamento fica melhor dessa forma. Então, eu vou fazer aqui na cabecinha e no corpinho. Até o final. Outra coisa importante, quando a gente chegar nessa ponta de baixo, que foi onde a gente começou, no último ponto a gente vai fazer um ponto baixo, depois outro ponto baixo no mesmo ponto, depois uma correntinha e depois um último ponto baixo no mesmo ponto. E aí a gente continua trabalhando da mesma forma que a gente estava trabalhando antes, aqui na lateral, subindo até chegar aqui e finalizar. No meu último ponto, para eu finalizar, eu vou fazer um ponto baixo aqui, no último ponto, porque ele é uma quina. Lembra que as nossas quinas são um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Nesse caso, o nosso último ponto baixo da quina já foi feito, porque ele é o primeiro aqui que a gente iniciou quando estava fazendo o acabamento. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e a minha correntinha, ela na verdade vai ser de mentira. Eu vou puxar o fio, vou cortar ele. E toda vez que a gente for finalizar um trabalho, provavelmente a gente vai estar finalizando assim. Eu vou vir aqui embaixo do Vzinho do primeiro ponto, tá vendo? E eu vou puxar o fio por aqui, por baixo. E eu vou vir aqui no meu último ponto baixo. Tá vendo aqui? Eu vou passar aqui por baixo e por dentro do Vzinho. E vou puxar o fio. E aí fica parecendo que tem essa correntinha aqui. E essa daqui é a nossa primeira peça. Você pode dar uma esticadinha e ir ajustando ela, tá? É melhor que você faça isso pra ela ficar no formato que você quer. Depois a gente vai colocar a costura, mas é sempre bom dar um ajustezinho nela. Esse aqui é o meu lado esquerdo, eu já tenho o lado direito. Agora eu vou precisar dar uma saída, porque eu vou ajudar um amigo meu no trabalho. Mas assim que eu voltar, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer a parte da lateral. Para você fazer a parte da lateral, você vai precisar medir a diagonal lateral da peça que a gente acabou de fazer. Depois, subtraia 6 centímetros dessa medida. Guarda o resultado, porque a gente vai utilizar ele depois. Agora, para começar a fazer a lateral, a gente vai começar com uma correntinha. E a gente vai fazer mais uma correntinha para subir o nosso trabalho. E aí a gente vai fazer um ponto alto.
Agora a gente vai subir uma correntinha para subir a nossa carreira. A gente vai virar o trabalho. E nesse ponto alto que a gente fez, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora a gente vai subir uma correntinha de novo para subir o nosso trabalho mais uma vez. Vira o trabalho e a gente vai fazer um ponto alto em cima do nosso primeiro ponto alto aqui, uma correntinha e aí um ponto alto nesse espaço daqui, na correntinha que a gente fez, mais uma correntinha e depois mais um ponto alto no último ponto. A gente faz mais uma correntinha, vira o trabalho. No nosso primeiro ponto alto a gente vai fazer um ponto alto, depois uma correntinha e aí nesse espaço aqui a gente faz um ponto alto. Em cima desse ponto alto aqui a gente vai fazer uma correntinha e pular ele. E aí nesse próximo espaço a gente vai fazer mais um ponto alto. E aí a gente vai fazer mais uma correntinha. E no último ponto a gente vai fazer um ponto alto. Se na peça anterior a gente trabalhou fazendo o aumento de um lado e o outro lado sem aumento, nessa daqui a gente vai trabalhar fazendo o aumento dos dois lados. Sendo que os dois pontos que a gente supostamente faria em apenas um, que no caso é o nosso aumento, não vão ser dois pontos altos. Vão ser, na verdade, um ponto alto e uma correntinha no início e no final da carreira. Então aqui, vou subir uma correntinha, virar o trabalho, e aí nesse primeiro ponto eu vou fazer o meu ponto alto. Se eu fosse fazer uma carreira reta, o meu próximo ponto seria aqui nesse espaço. Mas o meu próximo ponto ainda vai ser como se fosse para esse primeiro ponto daqui que a gente acabou de fazer, que vai ser a minha correntinha. É como se a correntinha e esse primeiro ponto alto fossem um aumento. Porque agora a gente vai trabalhar no segundo ponto de base, que é esse espaço aqui, que a gente vai fazer um ponto alto. A gente sempre vai fazer um ponto alto nesses espaços aqui, onde tem uma correntinha, tá vendo que a gente fez? A gente sempre vai fazer um ponto alto aqui dentro desses buracos. E em cima desses pontos altos daqui da carreira anterior, a gente sempre vai fazer uma correntinha e pular eles. E sempre que a gente iniciar a carreira, a gente vai iniciar com um ponto alto e uma correntinha. E sempre que terminar a carreira, a gente vai fazer uma correntinha, por fim, e um ponto alto no último ponto alto de base. A gente vai ter que ficar trabalhando dessa forma. E aí, você vai trabalhar dessa forma até você chegar na altura que a gente calculou, que foi aquela lateral da peça anterior que a gente fez, menos os 6 centímetros. Você vai fazer carreiras até chegar nessa medida. Então aqui, ó, subi mais uma carreira, fiz uma correntinha, fiz um ponto alto aqui no início. E agora, nesses buraquinhos, eu vou fazer os pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, faz um ponto alto no buraco. Mais uma correntinha, pula aqui, faz um ponto alto no buraco. Depois uma correntinha, pula e faz um ponto alto no buraco. E aqui por fim a gente faz uma correntinha e faz um ponto alto no último ponto da base. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e quando eu terminar eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Eu finalizei aqui 17 carreiras. Agora a gente vai trabalhar um pouco diferente. A gente vai começar a fazer carreiras retas, só que da mesma forma que anteriormente, um dos lados vai ter diminuição. Para saber quantas carreiras você vai precisar fazer a mais agora, faça o seguinte cálculo. Pegue a medida da altura da cintura, a cintura normal, sem ser até a medida do umbigo, só a medida da cintura mesmo, e subtraia a medida da altura do busto. E depois o resultado, você subtrai 3 centímetros. Essa medida que restar vai ser a medida da lateral da parte das costas. Eu vou mostrar como medir quando eu terminar de fazer aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Mas basicamente de um lado, no meu caso vai ser desse lado, a gente vai fazer reto. Agora a gente não vai
fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição, nada. A gente vai parar de trabalhar como a gente estava trabalhando, inclusive, porque aqui, como eu falei, tem aumento dos dois lados, por isso que formou esse triângulozinho. Então aqui, desse lado, eu vou começar a trabalhar reto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. E desse lado eu vou trabalhar com diminuições. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar da seguinte forma. Vou subir uma correntinha, virar meu trabalho, e em cima de cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto, e em cima de cada correntinha eu vou fazer uma correntinha, tá vendo? Eu não vou mais fazer pontos altos dentro desses buraquinhos, eu vou fazer, na verdade, os pontos altos em cima dos outros pontos altos da carreira anterior. E em cima de cada correntinha eu faço uma correntinha e pulo a correntinha de base. Eu vou trabalhar dessa forma a partir de agora. E eu vou seguir fazendo isso até chegar no final da carreira. Quando você chegar no final da carreira, você faz o ponto alto, né, em cima do ponto alto. E aqui restaram uma correntinha e o último ponto. Aqui tá a minha correntinha e aqui tá o meu último ponto. Eu posso fazer uma diminuição normal com ponto alto, que eu passo a linha aqui por baixo da correntinha e depois eu já venho e passo mais uma aqui dentro do meu ponto. Ou então, o que é um pouco mais fácil, você pode só pular essa correntinha e fazer direto um ponto alto no último ponto alto. Tá vendo? E os últimos pontos dessa carreira foram 2 pontos altos, sem nenhuma correntinha aqui entre eles, tá vendo? Olha. Essa pode ser a minha diminuição, eu vou trabalhar minhas diminuições dessa forma. E aí eu vou subir o trabalho e lembre-se que sempre de um lado, desse lado aqui no meu caso, vai ter uma diminuição. Tanto quando terminar a carreira, quanto quando for iniciar outra, tá vendo? Ainda é o mesmo lado, vou fazer uma diminuição aqui no início da carreira. No meu caso, a diminuição, como eu falei, ela pode ser feita pegando uma alcinha aqui no primeiro ponto e depois uma alcinha aqui no segundo. E aí a gente passa por 3 alcinhas e aí depois a gente passa por 2. Pode ser feita dessa forma. Ou a gente pode simplesmente pular esse nosso primeiro ponto aqui e a gente faz um ponto alto logo em cima do próximo. Isso aqui também pode ser considerado uma diminuição. E aí a gente volta a trabalhar da mesma forma. Tá vendo que o próximo ponto aqui é uma correntinha na base? A gente faz uma correntinha, pula essa correntinha e vai trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E uma correntinha em cima de cada correntinha da carreira anterior. É bom que você marque a última carreira que a gente estava fazendo aumentos e o ponto onde você iniciou a fazer essas carreiras com essas diminuições aqui. No meu caso, é bem aqui, porque depois a gente vai precisar medir uma lateral que vai surgir aqui. A medida dessa lateral vai ser a medida que eu pedi para vocês calcularem, da altura da cintura menos a altura do busto, menos 3 centímetros. Eu vou fazer aqui as carreiras dessa forma que eu expliquei. Quando eu terminar, eu mostro para vocês como que fica o resultado da peça e eu mostro como que a gente mede para saber qual a altura que fica. No meu caso, eu já fiz a outra peça do outro lado do corset. Esse aqui é o meu outro lado do corset que tá faltando. Então, eu já sei que eu vou fazer 10 carreiras. Eu vou fazer as minhas 10 carreiras e quando eu terminar, eu venho mostrar pra vocês como que a gente mede. Eu terminei de fazer a minha peça. Eu fiquei com, no total, 27 carreiras, contando desde essa ponta até chegar aqui em cima. E você vai notar que vai começar a formar essa linha daqui, reta, no lado de diminuições da peça. Então, tem esse Vzinho aqui e você vai querer medir essa altura aqui. Você quer medir desse ponto até aqui. Esse lado, ele tem que dar a medida que a gente calculou. Esse é o lado que vai dar para as costas. Outra coisa, como eu já fiz a minha outra peça do meu lado direito, essa daqui é a minha peça do lado esquerdo. Você quer fazer as duas até esse ponto de forma igual, porque agora, na hora de fazer acabamento, eu já falei anteriormente, isso aqui é opcional, mas eu acho bom. A gente vai fazer ponto baixo ao redor de toda a peça e você pode continuar fazendo a partir daqui, mas para fazer espelhado, você vai virar o trabalho, subir uma correntinha e vai começar a fazer a partir daqui. A outra peça você não vira o trabalho. Do outro lado, você
você faz aqui reto. No meu caso, eu vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo a partir de agora ao redor de toda a peça, passando por aqui por cima, depois vindo por aqui. E toda vez que eu chegar nessas quinas leves aqui, eu vou fazer um aumento nessas pontas aqui. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na peça anterior. Quando chegar no último ponto aqui dessa quina, a gente vai fazer 2 pontos baixos, uma correntinha e um ponto baixo. E seguir fazendo. Sempre que chegar nessa quina aqui ou nessa, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Eu vou fazer aqui e quando eu terminar eu mostro pra vocês como que fica no manequim. Olha só, no manequim ficou assim. Essa aqui é a peça que a gente acabou de fazer e essa daqui foi a primeira que a gente fez. Esse daqui é o lado de diminuições que eu falei pra vocês. Esse daqui é o lado reto, que a gente fez sem nenhum aumento nem diminuições. Ele vai ficar mais próximo do bojo, tá vendo? Eles estão posicionados assim, mas eu vou explicar melhor pra vocês o que a gente vai fazer. Outra coisa que eu fiz também foi uma tira de amarração. Eu acredito que eu fiz com aproximadamente 300 correntinhas e aí eu voltei fazendo pontos baixíssimos. Eu fiz algumas alcinhas aqui também, mas o modelo que eu tô apresentando aqui pra vocês é um tomara que caia. A forma que a gente vai unir tudo vai ser começando pela parte daqui da cintura. A gente vai unir essas partes aqui verticais, daqui desse lado também. Ou seja, a gente vai costurar essas 4 partes juntas e aí depois a gente vai costurar os bojos. Sempre que a gente for costurar os bojos, a gente vai começar costurando daqui e aí costura aqui embaixo nessa curva, junto com essas 2 partes que vão estar juntas já. E depois a gente vem pro outro bojo, também começando daqui do centro, indo pra lateral. Eu geralmente costumo costurar com pontos baixíssimos, fazendo um ponto em cima de cada ponto, juntando as 2 peças. Mas você também pode utilizar a agulha de tapeçaria. Eu vou costurar e depois eu mostro pra vocês como que ficou tudo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu ainda quero aumentar as costas um pouco. Eu vou crescer algumas carreiras pra lateral, pra parte das costas. Mas eu acho que é só isso. E na última carreira eu provavelmente vou fazer, tipo, uma sequência de mais ou menos 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, várias vezes. E fazer uma última carreira de ponto baixo pra dar o acabamento. E aí provavelmente vai ficar com alguns espaços onde eu vou passar os passantes. Eu vou juntar tudo e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do vestido e um pouco menos da parte do crochê, que vão ser detalhes em bordado e a parte de tecido, que eu vou mostrar pra vocês o tecido que eu estou pensando em usar e eu vou ver também se ele combina. Mas eu acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês, eu sempre falo isso. Eu adoro quando vocês comentam. Eu vi muitas noivas falando, inclusive, sobre o corset, sobre referências, e eu fico muito feliz de poder trazer elas pra vocês. Então é isso, e até a próxima!